Vassili Mendeleev. Em 1911, ele começou a projetar uma máquina de combate que ninguém havia pedido. Mendeleev era engenheiro naval, filho do criador da tabela periódica dos elementos. No tempo livre do seu trabalho principal, sem financiamento e sem equipe, ele desenvolvia os projetos de uma máquina blindada sobre lagartas, pesando 173 toneladas. O tanque, como categoria de arma, ainda não existia naquela época. Faltavam 5 anos para o surgimento do primeiro tanque britânico. O projeto era detalhadamente elaborado. Um canhão naval de 120 milímetros na parte frontal do casco, blindagem de 150 milímetros na frente, suspensão pneumática que permitia baixar o casco até o solo e transformar a máquina num fortim imóvel. Tripulação de 11 a 12 homens. Para o transporte até a frente, estava prevista uma plataforma ferroviária especial. Em 1916, Mendeleev apresentou o projeto ao Ministério da Guerra. Até esse momento, ele havia trabalhado nele sozinho por 5 anos. Os militares arquivaram a pasta. O custo da máquina superava o de um submarino. O motor de 250 cavalos não conseguia entregar a velocidade calculada de 24 km por hora. As convulsões políticas de 1917 enterraram definitivamente o projeto. O tanque de Mendeleev jamais saiu da fase de desenhos. Nenhuma peça metálica chegou a ser fabricada. A suspensão pneumática com altura ajustável, que ele havia desenvolvido em 1911, apareceu no morteiro autopropulsado alemão Kahr 30 anos depois. Valiant. Em 1945, um oficial de testes britânico escreveu num relatório oficial: a máquina na qual ele acabara de realizar testes era o pior tanque em que já havia se sentado. Tratava-se do Valiant, um tanque de assalto britânico desenvolvido para combates contra fortificações japonesas na selva do Teatro do Pacífico. A missão dada aos engenheiros era simples: blindagem máxima com peso mínimo. O projeto foi repassado 3 vezes de uma empreiteira para outra. O resultado foi uma máquina com blindagem de 114 milímetros na frente e peso de 27 toneladas. Os engenheiros cumpriram a missão, mas a blindagem só foi alcançada à custa de sacrifícios na ergonomia. O pedal de freio e a alavanca de câmbio exigiam o uso de todo o peso do corpo. A disposição dos comandos criava risco de lesão a cada manobra. Nos testes de maio de 1945, o testador percorreu 13 milhas. Depois declarou que continuar era impossível e inseguro. A comissão do Centro de Testes de Veículos Blindados em Chertsey emitiu um relatório demolidor. A produção em série não aconteceu. O único protótipo do Valiant foi entregue à Escola de Tecnologia de Tanques, não como máquina de combate, como exemplo prático de como não construir tanques. Ele está exposto no Museu dos Tanques de Bovington até hoje. Antonov A-40. No dia 2 de setembro de 1942, o piloto de teste soviético Sergei Anokin ocupou o lugar do motorista num tanque T-60. Antes da decolagem, retiraram da máquina o canhão, as munições, os faróis e quase todo o combustível. Em 1942, o exército soviético sofria pesadas perdas com desembarques alemães na retaguarda. A solução parecia óbvia: entregar tanques ao local de combate pelo ar, junto com a tripulação, para que a máquina estivesse pronta para lutar imediatamente. O engenheiro Oleg Antonov recebeu a missão de desenvolver um tanque voador. Sua solução foi a seguinte: ao casco do T-60 foram fixadas asas de biplano, em madeira com 18 metros de envergadura, e uma cauda dupla. Após o pouso, a tripulação deveria soltar as asas de dentro e entrar em combate. No papel, o esquema funcionava. O reboque TB3 ergueu a estrutura no ar. A resistência aerodinâmica do casco blindado se mostrou tão grande que os motores do bombardeiro começaram a superaquecer. Ao atingir 40 metros de altura, a tripulação do reboque soltou o cabo de emergência. Anokin pousou o tanque planador num campo perto do aeródromo. Soltou as asas, ligou o motor, voltou à base por conta própria, rodando. O programa foi encerrado imediatamente. No país não havia um único avião capaz de rebocar um tanque de combate com munição completa e combustível a uma velocidade de 160 km por hora. Tecnicamente, a União Soviética voou de tanque uma vez. Na prática, esse tanque estava sem canhão,
quase sem combustível e sem faróis. FCM F1. Em abril de 1940, o exército francês fez um pedido de 12 tanques de 140 toneladas. Um mês depois, a Alemanha invadiu a França. Desde 1929, os militares franceses discutiam o conceito de tanque-fortaleza, uma máquina capaz de romper posições fortificadas e resistir a qualquer fogo inimigo. O projeto mudou de requisitos várias vezes ao longo de 11 anos, sempre na direção de mais peso e mais blindagem. Em abril de 1940, os requisitos finalmente se consolidaram. 2 torres, canhões de 90 e 47 milímetros, blindagem de 120 milímetros, peso de cerca de 140 toneladas. 3 empresas francesas começaram o trabalho. No dia 12 de abril de 1940, a empresa FCM apresentou uma maquete de madeira em tamanho real. No dia 10 de maio, começou a ofensiva alemã. Em meados de junho, a França capitulou. O programa deixou de existir junto com a independência do país. Nenhuma peça metálica chegou a ser fabricada. A maquete de madeira é a única materialização de 11 anos de desenvolvimento e de um pedido de 12 máquinas. Panzer II, versão J. Em 1942, o exército alemão lançou um tanque de reconhecimento com blindagem frontal de 80 milímetros. Isso o tornava mais pesado do que a maioria dos tanques médios inimigos, e totalmente inadequado para reconhecimento. O Panzerkampfwagen II, versão J, foi criado como um veículo de reconhecimento de nova geração. O conceito era o seguinte: se um veículo de reconhecimento for atingido, a blindagem deveria permitir que saísse do combate. Os engenheiros aumentaram a proteção para 80 milímetros na frente e 50 milímetros nas laterais. O resultado foi uma máquina de 18 toneladas, 3 vezes mais pesada do que um tanque leve padrão. A velocidade máxima era de 31 km por hora. O armamento, um canhão automático de 20 milímetros, ineficaz contra a maioria dos alvos blindados de 1942. Para reconhecimento, a máquina era lenta demais. Para combate, fracamente armada demais. A fábrica MAN produziu 22 exemplares entre abril e dezembro de 1942. 7 máquinas foram enviadas à 12ª Divisão Blindada na Frente Oriental. Não restaram registros documentais de seu uso em combate. Nenhum Panzerkampfwagen II versão J sobreviveu até os dias de hoje. MS-1. Em 1928, a União Soviética adotou o tanque MS-1. Naquele momento, a máquina na qual ele havia sido baseado já combatia havia 11 anos. Em meados dos anos 20, a indústria soviética não tinha escola de engenharia nem base produtiva para criar veículos blindados. Como modelo, usaram o francês Renault FT, de 1917, o tanque com o qual a França havia combatido na Primeira Guerra Mundial. O MS-1 foi criado sob sua influência direta, layout semelhante, os mesmos princípios construtivos. Mas já em 1929, um ano depois de entrar em serviço, o Exército constatou oficialmente: o tanque não atendia mais aos requisitos crescentes e precisava ser substituído. A produção, no entanto, continuou até 1931. Foram construídas 959 máquinas. As tentativas de modernização continuaram até 1937. A última versão fracassou completamente nos testes de 1933. Em 1938, o MS-1 foi oficialmente retirado de serviço. A maioria das máquinas restantes foi enterrada no solo e transformada em postos de tiro fixos. Em dezembro de 1941, 9 MS-1 da 150ª Brigada de Tanques participaram da Batalha de Moscou, 13 anos depois de entrarem em serviço e 12 anos depois de terem sido considerados obsoletos. Tortoise. Em setembro de 1945, o exército britânico planejava colocar em combate um novo tanque de assalto. No mesmo mês, a Segunda Guerra Mundial terminou.
O Tortoise, 79 toneladas, blindagem de 225 milímetros, canhão de 94 milímetros, vinha sendo projetado desde 1943 para uma única missão: romper a linha Siegfried alemã. O projeto previa proteção máxima, às custas de abrir mão completamente da velocidade. Velocidade máxima, 19 km por hora. Em fevereiro de 1944, foi feito um pedido de 25 máquinas, com previsão de uso em combate até setembro de 1945. Os aliados ultrapassaram a linha Siegfried em março de 1945. Em maio, a Alemanha capitulou. O pedido foi reduzido a 6 protótipos. 2 protótipos foram enviados à Alemanha em 1948 para verificar se as pontes da zona de ocupação britânica suportariam tamanho peso. Um foi destruído no campo de provas de Lulworth, em Dorset, até 1974. Outro continua até hoje no campo de provas de Kirkcudbright, na Escócia, sem o canhão e a maioria dos componentes, reconhecido como local de interesse científico especial, sendo impossível removê-lo de lá. Um está exposto no Museu dos Tanques de Bovington. Vickers Light Mark VI. Dos cerca de 400 tanques britânicos enviados à França na primavera de 1940, apenas 6 voltaram para a Inglaterra. 331 deles eram Vickers Light Mark VI. No início da Segunda Guerra Mundial, o Vickers Light Mark VI era o tanque mais numeroso do exército britânico. 1.682 exemplares foram produzidos entre 1936 e 1940. A máquina era criada para reconhecimento e operações coloniais. Blindagem de 8 a 14 milímetros. Armamento: 2 metralhadoras. Na França, em maio de 1940, descobriu-se o seguinte: a blindagem era perfurada por metralhadoras de grosso calibre. O armamento de metralhadoras era inútil contra os tanques alemães. No confronto com o Panzer II ou Panzer 38T, as tripulações do Vickers Light Mark VI não tinham como destruir o inimigo nem como se proteger dele. Das cerca de 400 máquinas enviadas ao continente, 6 foram evacuadas. As demais foram abandonadas ou destruídas. No norte da África, em dezembro de 1940, 13 Vickers Light Mark VI caíram nos salgueirais perto de Bug-Bug. Em 10 minutos de combate, todos os 13 foram destruídos. Schofield. A Nova Zelândia já havia aparecido neste vídeo com o tanque Bob Samplo, uma máquina sobre chassi de trator revestida com chapas de telhado. Mas, ao que parece, o país construiu mais um tanque. Ernest Schofield era concessionário da General Motors em Wellington. Em 1940, ele propôs ao governo da Nova Zelândia seu próprio projeto de tanque. Em 1940, a Nova Zelândia esperava uma invasão japonesa. A Grã-Bretanha não conseguia fornecer tanques. Todos os recursos estavam destinados às suas próprias necessidades. Não existia indústria local de construção de tanques. Schofield, baseando-se na experiência da Primeira Guerra Mundial e no conhecimento de veículos comerciais, propôs uma solução: um tanque leve sobre o chassi de um caminhão Chevrolet, com suspensão de um transportador britânico sobre lagartas, capaz de alternar entre lagartas e rodas diretamente de dentro da cabine. A blindagem veio das ferrovias neozelandesas. O protótipo foi construído, testado. Em 1943, foi enviado à Grã-Bretanha para avaliação. O Departamento Britânico de Projetos de Tanques destacou a originalidade da construção e recomendou o encerramento do programa. Nesse momento, os tanques americanos já chegavam à Nova Zelândia em quantidade suficiente. Foi construído um único exemplar, destruído após a guerra. O único tanque projetado por um concessionário de veículos comerciais, com blindagem fornecida por uma companhia ferroviária, jamais encontrou um único inimigo. Sentinel. Em 1943, o exército australiano usou 65 de seus tanques mais novos para filmar um filme de guerra. Já não havia mais nada que pudesse ser feito com eles. O Sentinel, o primeiro e único tanque de série australiano, foi criado em resposta à ameaça de invasão japonesa. A Grã-Bretanha não conseguia fornecer equipamento. A Austrália lançou seu próprio programa em 1941.
O casco da máquina era fundido numa única peça na fábrica de ferrovias de Nova Gales do Sul. Foi a primeira vez no mundo que isso foi feito na construção de tanques. O motivo era simples: a indústria australiana não sabia soldar aço blindado da qualidade necessária. O motor era composto por 3 motores automotivos Cadillac, ligados a um único eixo. Em 1943, ficou claro: os tanques americanos chegavam em quantidade suficiente, e o programa próprio havia perdido o sentido. Em julho de 1943, o governo da Austrália decidiu encerrá-lo. As 65 máquinas construídas jamais entraram em combate, foram usadas para treinamento. A única vez em que os Sentinels atuaram como unidade foi quando o 3º Batalhão de Tanques do Exército recebeu um esquadrão dessas máquinas, repintadas para parecerem tanques alemães, para as filmagens do filme de guerra Os Ratos de Tobruk, em 1943. Foi assim que terminou a história de combate da indústria de tanques australiana. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se para não perder os próximos, ou sugira o próximo tema nos comentários.